Como enriquecer as suas histórias com subtramas? Você já se perguntou como os escritores criam histórias tão ricas e personagens tão reais que parecem saltar das páginas? Olá, meus amigos da escrita, sejam muito bem-vindos ao canal Café do Escritor. E hoje nós vamos mergulhar no segredo por trás das grandes histórias, que são as camadas na escrita. Sim, as camadas, elas conferem profundidade, textura e significado à narrativa, transformando ela de uma simples linha em um mosaico muito rico, com muitos aspectos, com muita profundidade. E eu vou te mostrar nesse vídeo por que são importantes e como você pode utilizar essas camadas, essas subtramas na sua escrita. Me acompanha, segue o canal, curte, compartilha, comenta, porque eu gosto sempre de ouvir o seu comentário e eu respondo. Bom, eu vou falar hoje nesse vídeo, como eu já comentei, sobre subtramas, sobre camadas. Mas, primeiramente, eu preciso falar sobre a trama principal. A trama principal é, sem dúvida, o coração de qualquer narrativa. Ela é a espinha dorsal que sustenta todos os outros elementos da história, desde os personagens, cenários, os temas e assim por diante. E nós vamos explorar mais a fundo esse conceito, porque a partir dele, a partir da trama principal, é que você pode desenvolver as camadas e as subtramas. A trama principal é o conflito central, o objetivo que move a história para frente. É aquele desafio que o protagonista deve enfrentar e superar durante a sua narrativa. E essa trama é que mantém os leitores engajados, pois eles querem, evidentemente, saber o que o protagonista vai resolver, que problemas ele vai resolver, o que ele vai alcançar e qual é o seu objetivo. Sem uma trama principal sólida, a história pode parecer meio desconexa, sem direção. Vou te dar alguns exemplos de tramas principais memoráveis da literatura para depois a gente entrar nas camadas. O primeiro exemplo é O Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece, do Tolkien. Então, aqui a trama principal é a busca épica para destruir o Um Anel, e tudo gira em torno dessa trama principal, toda a trilogia. Isso afeta todos os personagens, o mundo ao seu redor, né? Tudo está direcionado para esse mote principal. E é claro, né, depois tem todo um desenrolar em outras subtramas. O segundo exemplo, é um exemplo que eu gosto muito, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Então, a trama principal gira em torno dos mal-entendidos, do desenvolvimento, dos relacionamentos entre a Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy, né? Esse é o principal. O restante são coisas que vão sendo acrescentadas. E o terceiro exemplo de trama principal é 1984, do George Orwell, que é a luta do Winston Smith, o personagem principal, contra o totalitarismo e a opressão do Big Brother, né, do grande irmão. E o que é que essa trama, né, tudo isso, por onde que isso vai andar, essa trama distópica? Então, cada um desses exemplos mostra como um tema principal bem desenvolvido pode criar uma história memorável, inesquecível, impactante, e serve como fio condutor que liga todos os aspectos da narrativa, proporcionando um sentido de progressão e conclusão. Então, ao escrever sua própria história, pense cuidadosamente na trama principal e como ela se entrelaça com os outros elementos para criar justamente essa tapeçaria, né, esse pano rico, né, que vai justamente criar esse envolvimento com o teu leitor. Bom, dito isso, falamos sobre o tema principal, vamos ao nosso, né, assunto desse vídeo, o assunto principal, que são as camadas. Né? As camadas são como temperos num prato bem preparado, num prato principal. Elas adicionam profundidade, sabor, textura à narrativa principal e torna tudo muito mais envolvente, porque você vai ter muito mais elementos a serem abordados. É claro, vai depender muito do gênero que você escreve. O romance, por exemplo, como foram os exemplos que eu citei antes, eles estão cheios de camadas e subtramas. Né? É necessário para que você tenha, né, assunto justamente para desenvolver.
Já um gênero como conto já não permite tantas camadas e detalhamentos, ele vai seguir somente a linha principal. Mas para fins didáticos, a gente vai se concentrar então no gênero que permite a adição de subtramas e camadas. Então vamos lá, o que são subtramas? Subtramas são histórias secundárias que correm paralelamente à trama principal. Elas podem envolver personagens secundários, eventos secundários ou conflitos adicionais. E essas subtramas, que fique bem entendido, elas servem justamente para enriquecer a história, lembra? Enriquecer o caldo, né, do prato principal. E vão oferecer novas perspectivas, desafios e assim por diante. E as subtramas desempenham vários papéis. O primeiro deles é dar profundidade nos personagens. Vão revelar mais sobre esses personagens, quais são suas motivações, as suas histórias paralelas e pessoais, seus conflitos secundários, seus dilemas morais, o que né, desafia eles pessoalmente, quais são as complicações dos relacionamentos, enfim, vão revelar muitas nuances desses personagens. Por exemplo, um detetive que luta contra um vício em álcool enquanto investiga um assassinato. Veja que ele tem dois problemas a resolver. Então, isso é justamente nesse sentido que a subtrama é importante. As subtramas também podem contrastar ou complementar a trama principal. Isso cria uma tensão ou um alívio, pode realçar ou contrastar com a trama principal. Por exemplo, um romance de mistério com uma trama principal sombria, né, que tem todos os elementos sombrios, pode ter uma subtrama romântica, leve, para justamente equilibrar a tensão. Então, só vou dar alguns exemplos de subtrama. Você quer, por exemplo, usar a amizade como, né, um elemento a mais. Então, por exemplo, um personagem secundário me oferece um apoio emocional ao protagonista. Veja que podem criar várias reações, vários conflitos ou não, justamente com esse ato, com essa movimentação desses personagens secundários. Você pode também criar rivalidade com o antagonista, com sua própria agenda e conflitos, né? Ele tem as suas coisas a fazer, então ele vai criar rivalidade. Pode revelar também segredos do passado, trazer eventos anteriores que vão sim afetar a trama principal, mas eles vêm do derredor, eles vêm daquilo que está à margem, não está na trama principal, mas é trazida para a trama principal. As subtramas também permitem explorar temas secundários ou aspectos da história que não cabiam na trama principal. Você não pode colocar tudo no personagem, então você divide isso um pouco. E se cria elementos que não poderiam estar, por exemplo, na boca ou na vida do personagem principal, mas estão ao redor dele. Importantíssimo, você tem que se certificar que essas subtramas, elas realmente estejam conectadas à trama principal, que precisam contribuir para o desenvolvimento geral. Não adianta você criar alguma coisa que não tem conexão alguma, vai ficar sobrando, vai ficar uma ponta que não faz o menor sentido. Então tem que ter conexão com a trama principal. Também é extremamente importante você não deixar as subtramas distraírem dos objetivos principais do protagonista, né? Ele simplesmente vai atrás dessas outras coisas e esquece do principal, do objetivo que ele tinha para resolver durante a trama. E você também deve pensar em como introduzir essas subtramas gradualmente, justamente para não sobrecarregar o leitor, não dê tanta informação que ele não consiga processar. E agora eu quero abordar com você a trama C. A trama C é uma camada secundária da narrativa que desvia da trama principal, mas ela serve para propósitos muito específicos. Então vamos dar uma olhadinha como isso funciona. Então até falei antes, né, você não deve se desviar muito do objetivo principal, mas a trama C faz justamente isso. Ela é um elemento externo, porque ela não está diretamente relacionada, né, com o objetivo principal do protagonista, mas ela vai adicionar algumas coisas. E veja só como faz sentido. Ela pode adicionar, por exemplo, alívio cômico. É aquele personagem, ou aquela situação que cria uma graça lá no meio de um texto que não é engraçado. Ele simplesmente cria isso para dar esse alívio na trama. Cria momentos leves, engraçados,
justamente para quebrar um pouco esse peso. Muitas vezes é muito pesada a trama e precisa um personagem fazer alguma coisa, como um personagem desastrado, que causa situações hilárias, que revela facetas dos personagens. Lembre-se que quem faz a graça, o humor, ele tem a possibilidade de falar coisas que na vida real não são possíveis serem faladas, então é um elemento que dá para explorar bastante. Você pode também colocar isso como uma característica de um personagem, não precisa ser outra pessoa. Por exemplo, um policial durão que tem medo de cachorro. Ou, eu já vi muitas vezes, né? O cara é durão, o cara faz isso, faz aquilo, mas tem medo de altura, né? Então, cria toda uma situação em que ele tem que enfrentar o seu medo e cria situações engraçadas. Bom, gente, e como introduzir outras camadas? Como é que se coloca isso para não parecer forçado? Essa transição da trama principal para as subtramas, para as camadas, é uma habilidade essencial que o escritor precisa desenvolver. Eu vou dar algumas dicas aqui, alguns pontos importantes para você anotar e você usar na sua escrita. A primeira coisa é você fazer uma introdução gradual. Então comece estabelecendo a sua trama principal, como é natural de ser feito, apresentar os objetivos do protagonista e assim por diante. Então comece com o principal. Mas à medida que a história avança, se começa a inserir elementos secundários que despertam uma curiosidade do leitor. Isso pode ser um personagem misterioso, um evento inesperado, uma situação intrigante, coisas assim. Coisas que você vai plantando lá no meio, mas depois você vai ter que abordar e resolver. Você pode também fazer conexões temáticas, ou seja, as subtramas devem estar relacionadas ao tema central, obviamente. Então, não pode esquecer disso, né? Que tem alguma relação. Então, por exemplo, se a trama principal é sobre vingança, as subtramas podem explorar diferentes formas de justiça, de redenção, que tem a ver com todo esse processo que está sendo tratado em primeiro plano. Você também vai introduzir personagens secundários, né, com suas próprias motivações, seus próprios conflitos. Esses personagens podem ter uma subtrama própria também e que vão se entrelaçar com a trama principal. Por exemplo, pode ser uma pessoa-chave que teve algum envolvimento e vai revelar alguma coisa. Ele não é personagem principal, mas ele vai se relacionar com o principal justamente para trazer isso à tona. Um elemento chave é você usar, por exemplo, pontos de virada. Use esses pontos de virada para revelar subtramas, por exemplo, um segredo revelado ou uma decisão importante que pode desencadear toda uma nova camada da narrativa. E o mais importante, mantenha o foco na trama principal, mas permita que as subtramas também enriqueçam essa experiência. Evite desviar excessivamente da trama principal, justamente para que o seu leitor não perca o foco, que ele não esqueça para que direção ele está sendo levado. Então, para isso, crie cenas que sejam conectadas à trama principal, interligadas. Por exemplo, um evento na trama principal pode afetar diretamente um personagem secundário e pode justamente desencadear a sua própria jornada. E um conselho de ouro para você: lembre-se que as camadas na escrita não devem ser apenas distrações, elas devem contribuir com o todo, devem criar uma experiência literária justamente mais rica e envolvente. E lembrando a você que aqui no Café do Escritor você pode ter toda a ajuda que você precisa para escrever qualquer história, qualquer não ficção, para você justamente publicar, né, lá na frente, publicar os seus livros, tudo aquilo que você quer e ter uma carreira literária. Temos mentorias, cursos e muitas iniciativas aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar e muito na sua carreira como escritor. Isso sem contar nos nossos serviços premium de publicação, que é aquele que a gente faz tudo para você. Tem o nosso serviço de escrita, que você escolhe os nossos serviços. Tem os nossos grupos gratuitos, que estão todos aqui relacionados abaixo do nosso vídeo. Você participa no WhatsApp. E temos o clube de leitura também, de ler para escrever, e assim, muita coisa. Como eu falei, está tudo abaixo do vídeo aqui. Entre em contato que a gente vai ter o maior prazer em ajudar você, seja em que ponto, em que fase você está da sua carreira de escritor. Agora, um elemento mais importante. Não só curte, não só compartilha, mas também segue o canal e indique para outras pessoas, porque isso vai me ajudar, nos ajudar, né? Somos uma equipe,
a criar e continuar criando conteúdos como esse. Um grande abraço, até já.